Olá pessoal, estamos aqui para mais um plantão. Pessoal, como todos vocês sabem, né, vocês devem ter assistido ontem aí ao Fantástico, né? Então saiu uma matéria sobre a nossa empresa, sobre impactos. Então eu estou aqui nesse momento para elucidar ponto a ponto de tudo que foi apresentado pelo programa. Vamos falar o seguinte, primeiro ponto, né? Sobre a empresa estar funcionando. Veja bem, de forma alguma a empresa poderia estar funcionando o seu marketing, né? Inclusive parece que eles usaram lá uma apresentação, né, do passado, até porque nós hoje, né, de acordo com os bloqueios, não temos nem site para estar trabalhando, ok? Então não teria como, né, estar fazendo venda dos pacotes VoIP novos, então não teria como, ok? Então a empresa ela não está trabalhando. O que o Fantástico viu, né, ao entrar na empresa, foi simplesmente os funcionários trabalhando em quê? No mutirão da devolução, algo que eu prometi a vocês no passado e que estamos cumprindo à risca, né, fazendo todo esse levantamento. Então que fique claro que a empresa não está aí descumprindo de forma alguma uma sentença, né, que era liminar e virou uma sentença nesse período, ok? Falando mais aqui do seguinte, foi também informado na matéria sobre milhares de vítimas pelo mundo inteiro, né? Isso realmente não é uma realidade, até porque a empresa, antes de qualquer tipo de bloqueio, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, não importa, ela nunca teve nenhum tipo de reclamação. Então hoje nós não temos esse tipo. Temos sim hoje pessoas que adquiriram nossos produtos, nossos pacotes no atacado e que por conta do bloqueio estão impossibilitadas de trabalhar. Essa é a realidade, ok? Então não há nenhum tipo de milhares de vítimas, essas coisas aí. Outro ponto, nos acusaram também de operar um produto financeiro, não é isso? Então isso também não é verdade, por quê? A empresa não trabalha, a relação da Telex Free com o divulgador é uma relação de compra e venda. Ou seja, a empresa vende no atacado para o nosso divulgador e ele vai fazer as suas revendas, ok? Essa é a relação, ou seja, o divulgador paga, né, pelo um determinado pacote de 10 ou de 50 contas e essas contas são entregues imediatamente, né, no ato do pagamento, ok? Essa é a relação da empresa com os divulgadores, ou seja, nada de produto financeiro, né, como afirma o SEC no caso, né, que nós não temos nada a ver com produto financeiro, não somos poupança, aplicação, nada disso. A relação é essa, o divulgador paga por um pacote no atacado e recebe a sua mercadoria. Então agora nós vamos falar da matéria que apareceu, inclusive, alguns divulgadores nos Estados Unidos, né? Inclusive um rapaz falando de uma poupança dele de 3 mil dólares, e vocês sabem que é isso que mexe com Carlos Costa, porque a Telex Free, pessoal, ela veio para trazer oportunidade para essas pessoas e realmente, enquanto estava trabalhando, trouxe sim, né, isso é uma realidade, ninguém pode mudar isso, trouxe sim benefício para muitas pessoas. Porém, agora, no bloqueio, né, eu também me sinto muito mal, porque uma pessoa como o rapaz lá dos 3 mil dólares não pode aí exercer a função, fazer o trabalho dele, entendeu? Mas nós estamos trabalhando para resolver. Já no outro ponto, temos também uma pessoa, né, já meio sombrio, falando de investimentos de 80, de 500 mil dólares, não é isso? Então, que vendendo propriedades para isso. A empresa nunca, você não encontra no site da empresa, você não encontra um vídeo da empresa, né, falando para que as pessoas façam isso, esse tipo de aquisição, entendeu? Compre várias e várias contas, venda os seus imóveis. Nunca a empresa compartilhou ou incentivou que as pessoas fizessem esse tipo de compra do nosso serviço. Outro ponto importante, o site apresentado, né, se vocês repararem bem no domínio, ele não é o site da empresa, um site que fala lá de 200% de lucro. Nós não sabemos de quem é esse site, mas uma coisa é certa, não é o site oficial da empresa. Então nós não podemos nos responsabilizar por coisa que nós não fazemos, tá certo? Outro ponto que nós vamos abordar agora, que foi apresentado também na matéria, que menos de 1%, né, ou 1% da renda da empresa vem da venda dos nossos serviços. Infelizmente também, tá, gente?
não é uma verdade esse fato. Inclusive, peguei aqui para vocês, vou mostrar para vocês em cima da auditoria feita pela Receita Federal, aonde claramente vocês podem ver que a segunda coluna, a primeira no caso, são os meses do ano, a segunda coluna são as adesões, ou seja, os $50 pagos, ok? E vocês podem ver aqui que no primeiro mês, que seria janeiro, de adesão teria tido faturamento de R$ 141.807,22, sendo que na terceira coluna, a mais importante, olha só, é a coluna do VoIP. Aqui estão as vendas dos nossos serviços, tanto do atacado quanto do varejo. E no mesmo mês de janeiro, elas superaram lá mais de R$ 4.891.310, ok? Então veja que a própria Receita Federal, ela auditou tanto o que é adesão, tanto o que é venda VoIP. E se você fizer essa conta como nós já fizemos, né? Essa conta aqui, ela fecha no seguinte, prova que mais de 96%, tá certo? Do nosso faturamento é sim através da venda dos nossos serviços, seja na forma do varejo ou na forma do atacado. Mais de 96%, muito diferente aí dos menos de 1% que eles falaram na matéria, ok? Isso está comprovado, inclusive pela auditoria da Receita Federal, onde nós, inclusive, pagamos multa, e vocês já sabem dessa história toda, não é verdade? Vamos continuar? Nós vamos falar agora da diferença de uma pirâmide financeira. Como todos sabem, né? E o próprio Fantástico, inclusive, apresentou muito bem o que é uma pirâmide financeira. Porém, a Telex Free não trabalha naquele modelo. O nosso modelo de negócio é muito diferente de uma pirâmide financeira. Primeiro, eu vou falar o seguinte, nós temos vários casos dentro da companhia, onde uma pessoa que entrou depois, inclusive o nosso advogado falou isso na matéria, ganha mais dinheiro porque produz mais, porque vende mais, porque trabalha muito mais a sua equipe do que pessoas que entraram anteriormente a ele, inclusive fazendo parte da mesma rede, ok? Outro ponto interessante é o seguinte, a pirâmide financeira, as pessoas vão entrando até acabar. Não é verdade? Na Telex Free, nós temos o contrato de 1 ano, ou seja, existe um limite. E o interessante, o que acontece quando se chega a esse limite do contrato, da validade do contrato de 1 ano? Essa pessoa renova e ao renovar, ela recomeça inclusive do zero. E sabe qual é a vantagem nisso? Porque essa pessoa que renovou, antes que uma outra pessoa renove na sua rede, ela pode sim fazer uma nova venda de um pacote por atacado e essa nova pessoa, entre aspas, né, como eles dizem, última, entra primeiro do que aquela que vai renovar depois. Olha que interessante. João renovou, foi para cá, né? Antes de Maria renovar, Joaquim entrou na equipe do João. Depois que Maria renova, ela vem para baixo do Joaquim. Gente, é sensacional e a gente até entende, né, que essa inovação está sendo muito mal interpretada, talvez nem conhecida, nem levada em conta pelas autoridades, mas isso aí é o trabalho do nosso corpo jurídico e eles vão fazer esse trabalho muito bem, juntamente agora também com a perícia, né, que está ciente de como funciona o nosso negócio. Vamos falar aqui agora, pessoal, dos cheques, né? Isso aqui já foi inclusive debatido, acho que lá na corte em Nevada, né, onde já ficou comprovado, isso tudo eu vi na mídia também, pessoal. Os cheques que foram encontrados, né, com o contador da empresa, são cheques que o banco pediu para que a Telex Free encerrasse a sua conta. Então o banco fez um cheque do valor que tinha no banco para a Telex Free, inclusive de aplicações, que foi o caso no caso da Kátia, né, que tinha um cheque de 2 milhões, que tinha aplicado. Esse cheque de 2 milhões foi também passado para a empresa, tanto que foram, né, no caso, estavam na bolsa do contador da empresa. E o porquê o trâmite do cheque em movimento?
Porque esse contador buscou os cheques no banco, num cofre, que ele estava num cofre, porque ele já não estava mais em conta bancária, então todos os cheques estavam num cofre e foram levados para a empresa, para que a empresa, a outra empresa que estava fazendo a reestruturação, apresentasse isso para a justiça em Nevada. Então foram fotografados os cheques, não é isso? E tudo estava fazendo parte no caso do processo. E quando o contador estava retornando com os cheques na sua bolsa para o cofre no banco, no caso teve lá a busca e apreensão e esses cheques foram encontrados. Mas ali não é cheque de cliente, cheque de outras pessoas, não. Cheque do banco para a empresa, ou seja, ativos da empresa, mais de 38 milhões em ativos da empresa, que estavam em algumas contas, em alguns bancos nos Estados Unidos. Isso também já foi explicado. E por falar da Kátia, como eu falei até, eu tenho comentado com algumas pessoas, né? A gente já viu, né? Marido separar de mulher, não é isso? Até mulher separar de marido, mas mãe separar de filho jamais, né? E a Kátia estava vindo para o Brasil, já foi inclusive, parece que o advogado, né? Eu já vi isso no site também nos Estados Unidos, o advogado já comprovou que ela estava com passagem de ida e volta, ou seja, ela estava vindo para o Brasil e iria retornar para os Estados Unidos, aonde inclusive seu filho já estava estudando, então ela não iria fugir, né? E como falar que tinha só passagem de ida. Tá certo, pessoal? Então que fique claro também para vocês que a Kátia não estava fazendo nenhum tipo de nada errado, até porque ela não tem nada a ver com nada, não tem nenhum tipo de crime ou qualquer coisa contra a pessoa dela, ok? Então ela poderia sair normalmente, porém, falaram que ela teria que ser testemunha e acabou ficando, mas ela não estava fugindo de forma alguma. Pessoal, eu já falei um pouquinho disso, mas é bom ressaltar de novo sobre o pessoal que estava trabalhando dentro da empresa, né? Quando o Fantástico lá entrou, não é isso? Essas pessoas estavam trabalhando, como eu já falei, no mutirão da devolução. Como vocês sabem, né? Então essas pessoas, elas não estão no atendimento a um cliente ou coisa parecida, até porque a Impax ela está totalmente paralisada, reafirmo, né, cumprindo a lei, a sentença, né, era liminar, virou sentença. Então ela não está operando, né, o marketing da empresa ou coisa parecida. As pessoas estão lá dentro trabalhando, sim, duro, no mutirão da devolução, como eu havia prometido para vocês, e estamos aí chegando inclusive ao fim, se Deus quiser, para podermos estar apresentando aí e fazer, né, o pedido da devolução, mais uma vez. Pessoal, numa parte do vídeo também, me parece, né, que eles falam que alguns divulgadores aí, que os divulgadores poderiam ser confundidos como cúmplices, não é verdade? Lógico, se caso fosse, o que não vai ser porque não há crime, mas se caso fosse, seriam considerados como cúmplices. Aí eu te pergunto, no início do vídeo, chamam essas pessoas de vítimas. E agora, mais para o final do vídeo, chamam as pessoas talvez de cúmplices, não é isso? Então veja bem, eu vou esclarecer, essas pessoas são trabalhadoras. Isso é que elas são divulgadores, buscando uma melhor vida, como muitos e muitos e muitos, milhares, né? Tiveram êxito com a companhia enquanto aberta, sem nenhum tipo de bloqueio. Outros também sempre buscaram estar levando aí essa oportunidade para mais e mais pessoas, ok? Outro ponto, pessoal, foi feita uma pergunta, né? Quem teve prejuízo vai ter o dinheiro de volta? Primeiro ponto, ninguém teve prejuízo, porque quando a empresa estava trabalhando, todos estavam fazendo suas vendas, todos estavam crescendo suas equipes, todos estavam comercializando o serviço da empresa. Agora, quando ocorreu o bloqueio, essas pessoas ficaram impedidas de trabalhar. Ok? Então, desde dezembro aqui no Brasil, a Impactus luta, né? Estamos até fazendo lá o levantamento do mutirão da devolução para devolvermos o dinheiro daquelas pessoas que compraram os pacotes e ainda não recuperaram o seu dinheiro. Não é verdade? Outro ponto, vamos falar da casa abandonada. Realmente, aquela casa lá,
não é que foi forjado alguma coisa, um endereço falso do Carlos Costa ou qualquer coisa. Muito pelo contrário. Eu morei naquela casa sim, com toda a minha família. E aquela casa, diga-se de passagem, quando chovia, enchia de água até o meio da canela. E lá estava eu, trabalhando, lutando, né, com toda a minha família ali dentro. Então aquilo ali não é um endereço qualquer não, tá, gente? Ali o pessoal que mora do lado sabe muito bem que eu morei ali sim. Acho que, se eu não me engano, por 3 ou 4 anos, entendeu? Vamos continuar? Vamos falar agora o seguinte, como a mídia, né, tá chegando cada vez mais no nosso caso, de alguma forma, né, direta ou indireta, seria bom que a mídia falasse do seguinte, falasse dos milhões de impostos pagos pela empresa antes do bloqueio, ou seja, uma empresa trabalhando normalmente, gerando, vendendo, gerando renda, tá? No caso do divulgador, recolhendo o imposto de renda retido na fonte, tudo certinho e pagando os seus impostos. Só para que vocês tenham ideia, nós estamos falando de, antes do bloqueio, de 220 milhões. Falar da empresa que também pagou milhões milhões de impostos depois do bloqueio. Foram mais de 155 milhões, pessoal. Falar de uma empresa que fez investimentos no país, né? Chegou a comprar um hotel, chegou a comprar a sua sede própria e o principal dos investimentos, se assim posso dizer, né? Gerar renda, gerar felicidade, gerar dignidade às pessoas que compraram o nosso serviço e venderam e criaram o seu próprio negócio dentro da Telex Free. Falar também da criação, olha só que interessante, gente. Na auditoria da Receita Federal, principalmente na parte da Previdência, nasceu uma nova categoria de divulgadores, que são os, cadê a categoria, gente? Contribuinte autônomo individual divulgador. É isso mesmo, o divulgador da Telex Free, ele aposenta. Olha que maravilha. Isso é mais uma vitória da nossa empresa. Falar também que nessa auditoria feita pela Receita Federal, não foi encontrado nenhum tipo de irregularidade. Como eu falei para vocês, né? É bacana que até agora, quem trabalhou com os números, com livros contábeis da empresa, encontrou uma empresa trabalhando sério, trabalhando duro. E eu volto a dizer, a renda do VoIP da empresa, olha só, a renda que a empresa tem, mais de 96% vem do consumo dos nossos serviços, da venda do nosso serviço VoIP. Isso é maravilhoso e isso foi feito pela Receita Federal do nosso país. Eu queria fazer um apelo agora no final, sim, queria fazer um apelo. A luta é grande. Pode ter certeza, nós continuamos firmes, até porque nós sabemos que não temos nada de errado e a verdade sempre aparece. Mas o apelo seria o seguinte, né? Que órgãos da mídia aí, né? De repente, em alguns segmentos da mídia, que venha nos ajudar a fazer, sabe o quê? A divulgar o seguinte, a empresa quer devolver, o dinheiro está lá, não é verdade? Eu tenho certeza que se vocês da mídia nos dessem ouvidos também, né? E divulgassem essa vontade, esse pedido da empresa, com certeza, quem sabe aí a gente conseguiria tá fazendo inclusive essa devolução. Lembrando que continuamos trabalhando no mutirão da devolução e em breve vamos fechar esse trabalho e apresentar, né, na Justiça Acreana, ok? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês desse vídeo. Eu tenho que deixar sempre o meu abraço, o meu sincero abraço aos divulgadores que continuam firmes com a empresa, que acreditam na empresa e sabem que essa empresa vai voltar mais forte ainda. Nós cremos em Deus e isso vai acontecer. Pessoal, um abraço e até a próxima.